Ei pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? Como vocês estão? Espero que todos vocês estejam muito bem. E eu vou falar uma coisa para vocês, ó. Muita saudade de vocês, eu tô falando sério, eu estou com muita saudade. E aí eu espero que vocês também estejam com saudade da prof, né? Mas vamos lá, eu estou aqui gravando esse vídeo conforme eu combinei com vocês para explicar o segundo trabalho que eu deixei lá. Eu mandei, na verdade, para os representantes divulgarem no grupo do WhatsApp de cada turma. Então, se você está vendo o vídeo, mas ainda não pegou o trabalho, procura aí no grupo que tem um arquivo aí postado para você, tá bom? Então, vamos lá. O que eu deixei foi esse arquivo aqui, correto? Trabalho também vai ser avaliado quando nós voltarmos, recapitulando, para fazer em folha separada que eu vou recolher para avaliar, tá bom? Então, a número 1, ela pediu para você, e está solicitando que você escreva sobre a forma de uma única raiz. Então, essas aqui, essas alternativas que eu deixei aqui, repare que tem mais de um radical. Então, é para você escrever com apenas um radical. E nós aprendemos lá na sala, tem no seu caderno, qual é a propriedade que você usa para fazer isso. Ó, quando tem um ou mais, o que você faz? Você conserva um radical só e multiplica os índices, tá bom? Então, esse aqui, ó, no caso, ficaria assim, ó. Fazer um aqui para vocês verem como que ficaria. Então, esse daqui, se é para você escrever com um único radical, então você vai escrever, manter um número lá de dentro, radicando, e o seu índice, né, galera? Então, o radicando permanece e o índice você vai multiplicar. Então, você vai fazer 3 vezes... Lugar errado, né, galera? É isso que você vai fazer. Pode fazer direto, tá? Mas eu tô fazendo aqui bem passo a passo, para se caso alguém ficar com dúvida. Então, se eu vou multiplicar os índices, então 3 vezes 4, então vai virar 12. Então, ficou a raiz com o índice 12 do número 5. Então, a número 1 é para você fazer isso. Então, aqui você vai multiplicar os índices. Aqui a mesma coisa, você vai multiplicar. Não há necessidade de você resolver o 3 ao quadrado, tá bom? Se você quiser resolver, ou depois se você quiser simplificar, pode, tranquilinho. Mas o objetivo é você só escrever como único radical, tá bom? E aqui, lembre-se, quando não tem índice, qual que é o número? 2. Então, cada raiz dessa aqui tem índice 2, tá bom? Então, a número 1 é bem simples, é só para você fazer isso. A número 2 está dizendo o seguinte, ele quer que você determina a raiz cúbica de 64 ao quadrado. Lembra que raiz cúbica, o índice, a palavra cubo representa o índice 3. Então, seria raiz cúbica, então vamos fazer lá. Então, fica... Você vai fazer a raiz cúbica, então... O índice aqui é 3, e ele quer a raiz cúbica do número 64 ao quadrado. Correto? Isso é o que ele está pedindo para você resolver. Vou dar uma conferida aqui se é isso mesmo. Isso. Então, qual é a ideia, galera? Não é você fazer 64 elevado a 2, que fica mais complicado. Use as propriedades a seu favor. Primeira coisa. Mantém aqui o índice 3 e lá dentro você vai fatorar o número 64. O que é fatorar? Nós já fizemos isso lá na sala. Fatorar é você decompor o número 64 em fatores primos. Para quem não está lembrado, você vai lá. 64. Dá para dividir por 2? Vou aumentar aqui para ficar melhor para vocês, né? Dá para dividir por 2? Dá quanto? 32. 32 dá para dividir por 2? Dá quanto? 16. Dá para dividir por 2? Dá.
dá quanto? 8. E assim você vai fazer até chegar no número 1, beleza? Então, você vai escrever aqui dentro o número 64 na forma fatorada. O número 64, fatorado, ele é 2 elevado a 6, tá bom? Então, ao invés de escrever 64, escrevi 2 elevado a 6. E aí, não esquecer que ainda existe esse 2 aqui, galera. Então, escreve ele lá, tá? Não pode esquecer dele. Escrevi no lugar errado, né? Aqui. Beleza? Então, a princípio, ficou assim. Daqui, vocês conseguem continuar, ó. Porque qual que é a ideia? Continua lá com a raiz cúbica. E agora, nós aprendemos uma outra propriedade lá na potenciação, que quando tem 2 expoentes, o que você faz? Isso aí, multiplica. Então, você vai fazer 6 vezes 2 dá 12. Aí, agora, você vai terminar isso aqui para mim. Ó, a gente aprendeu que quando o índice e quando o expoente, eles são múltiplos, o que a gente faz? Simplifica. Então, você vai simplificar o índice e vai simplificar o expoente, tá bom? Tem lá no seu caderno. Se você tiver dúvida, a gente já fez a atividade de simplificar. Foi até uma atividade do livro, tá bom? Então, você vai continuar isso aqui para mim, ok? Então, a número 2 é para você fazer isso. Tranquilinho? Agora, aqui, perguntou o seguinte. É para você determinar o valor de x em cada caso. Então, vamos lá. Aqui está perguntando. Raiz quadrada de quanto? Que dá 1. Raiz quadrada de quanto? Que dá 5. É bem tranquilo. Raiz quadrada de quanto? Que dá 4,3. Então, é o seguinte. Eu vou fazer... Essa daqui é bem facinho de você descobrir, né? Todo mundo sabe quanto que vai dar. Mas vamos supor que tem alguém que não sabe. Você pensar o seguinte. Lembra que eu falei lá na sala que a operação de radiciação, ela é o inverso da potenciação. Porque essas aqui com raiz, a gente chama de radiciação. Então, a radiciação, ela é inversa da potência. Lembra que lá no 7º ano, quando nós aprendemos as equações, se você mudava alguém de lado ou de membro, não mudava a operação? Então, nós vamos pensar o seguinte. Se eu quiser tirar essa raiz do x, eu não quero essa raiz mais. Eu vou passar lá para o outro lado, para ficar com o número 5. Se eu for eliminar a raiz e passar ela para o outro lado, então ela vai mudar de operação. E qual que é o inverso da raiz? É a potência. Então, eu vou tirar o símbolo de raiz, então vai ficar só o x, igual. O 5 já está lá, e se eu vou tirar esse símbolo e ele vai passar para o outro lado, ele passa com outra operação. E a operação inversa é a potência. Lembra que quando não tem índice aqui, é índice 2. Então, esse índice 2 vai passar lá para o outro lado, só que como potência. Então, ele passa com o expoente 2. Ou seja, 5 elevado a 2 é 5. Então, x é igual a 25. Então, a explicação de por que 25 é essa, tá bom? Por que eu fiz essa? Mesmo que você saiba de cor. Para te dar uma ideia de como que você vai descobrir a letra C, por exemplo. Porque é um número decimal. Então, você vai usar a mesma ideia. Ó, eu quero deixar o x sozinho e eu quero tirar a raiz do 4,3. Se eu quero tirar a raiz do 4,3, essa raiz vai passar para o outro lado com o expoente. Então, vai ficar 4,3 elevado a 2. Aí, você vai calcular. Quanto que é 4,3 elevado a 2? É 4,3 vezes 4,3. Aí, você vai fazer isso aqui, tá bom? Tranquilinho? Mesma coisa, você vai usar para a letra D, ok? Tranquilo?
Então, eu quis explicar isso aqui para vocês, mesmo que esse era um pouco óbvio, mas para vocês saberem, né? Como que chega nesse número? Por que que é isso, tá bom? Então, para quem tem mais curiosidade. Tranquilo, galera? Vamos para número 4. A número 4 pediu para você calcular isso aqui. Qual que é a ideia? Nós já fizemos também isso aqui lá na sala. Você vai fatorar o número de dentro. Você vai fatorar o seu radicando, tá bom? O número de lá de dentro chama-se radicando. Então, vamos fazer aqui. Se eu tenho que fatorar o radicando, toda vez que eu falar fatorar para você, você vai associar que é decompor em fatores primos. E a gente já fez muito desse lá na sala. Então, eu já deixei um pronto aqui, ó. Eu quero decompor o 3.375. Aí, eu já fiz ele aqui, ó. 3.375 dividido por 3 dá 1.125. Se eu dividir por 3 de novo, dá 375. Se eu dividir por 3 de novo, dá 125. Aí agora não dá por 3 mais. Então, eu vou dividir por 5, que dá 25. Dividido por 5 dá 5. Dividindo por 5 de novo dá 1. Chegou no 1, acabou. Lembrou disso? Então, veja que eu tive 3 vezes o número 3 e o número 5 apareceu 5 vezes. Então, ao invés de eu escrever lá dentro da raiz esse número, eu vou escrever agora na forma de potência, tá? Porque a ideia é essa. Agora, raiz cúbica. E agora nós vamos escrever o 3, ele não apareceu 3 vezes. Então, ele é 3 elevado a 3. O número de vezes que ele aparece é o seu expoente. Vezes. E o número 5 também não apareceu 3 vezes. Então, é 5 elevado a 3. Beleza? Então, veja que eu apenas escrevi este número usando a potenciação. Aí, agora vem aquele esquema. Lembra que toda vez que o seu expoente e o seu índice é o mesmo, a gente pode simplificar? Lembra que nós falamos sobre isso lá na sala? Então, eu posso simplificar, ó. Ou seja, eu posso cortar, né? Como vocês gostam de dizer. Então, eu vou simplificar esse 3 com esse 3 e automaticamente com esse 3 também. Cortou tudo. Se cortou o índice da raiz, já saiu fora, não tem raiz mais. Então, ficou apenas o número 3 vezes 5, que é 15, tá bom? Então, a ideia dessa atividade é isso, tá bom, galera? É você fatorar o de dentro, de forma que, quando você encontrar os seus expoentes, ele coincida com o índice da raiz. Aí, você corta para conseguir resolver, tá bom? Então, você vai fazer dessa forma. A mesma coisa você vai fazer com todos os outros números. Aqui, quando chegar no negativo, a ideia é a mesma, tá, galerinha? Então, ó, a ideia é a mesma. Você vai pegar o 243 e vai fatorar. Aí, eu já fiz aqui pra você, ó. 243 dá para dividir por 3. Aí, dá 81. Que dá para dividir por 3 de novo, que vai dar 27. Que dá para dividir por 3 de novo, que dá 9. Dividindo por 3 de novo dá 3 e por 3 dá 1. Então, veja que o número 3 apareceu 5 vezes. Então, o que você vai fazer? Vai lá, escreve. Raiz quinta de índice 5. Só que a sua base é negativa. E ela está elevado a 3. A 5, desculpa. Aí, galerinha, você vai fazer igual você fez aqui em cima, ó. Você vai cortar o índice 5 com esse expoente aqui, ó. Beleza? Cortou, cortou. O que é que sobrou? O número menos 5. Então, é isso que é para você fazer. Tá bom? Registrou aí? Tranquilinho? Então, dá um tempinho aí para vocês dar mais uma olhadinha, ok? Então, essa aqui toda você vai fazer assim. A número 4 você vai fatorar
todos os números de lá de dentro, tá bom? E não se esqueça, quando for negativo, usa o parênteses, tá bom? É importante isso. Então, vamos para número 5. A 5, galera, a ideia é a mesma da 4. Você vai fatorar, só que na 5 não vai ser possível cortar todos os expoentes. Na número 4, todos serão possíveis você eliminar o radical. Mas na 5 não, tá? Na 4 vai coincidir de você cortar tudo. Na 5 não vai ser possível. Por isso que ele escreveu simplifique, tá bom? Então, qual que é a ideia? Mesma coisa, vamos começar simplificando o número 20. Desculpa, fatorando. Fatorar o número 20, mesma coisa, você vai decompor em fatores primos. Ele é bem facinho, é só você pensar no 4 vezes 5 e depois desmembra o 4. Mas para quem não sabe pensar assim rapidão, faz lá bonitinho lá no cantinho do seu caderno. 20 dividido por 2 é 10, 10 dividido por 2 é 5 e por 5 dá 1. Então, o número 2 apareceu 2 vezes e o número 5 apenas uma vez. Então, vamos lá. Muita calma nessa hora. Então, vamos escrever a raiz quadrada, né? Do 2, ele está elevado a 2, e o 5 apareceu apenas uma vez. Tranquilinho? Dá para fazer direto aqui. Só que o que eu vou fazer? Vou separar para ficar claro para todo mundo o que eu vou fazer, tá? Mas quem já sacou, faço direto. Então, eu vou separar o 2, e em outra raiz, eu vou escrever o 5. Isso é permitido, galera, porque aqui dentro é vezes, e a gente já comentou sobre isso, e tem uma propriedade disso no caderno que fala. Quando é multiplicação, permite você escrever separado, tá bom? Veja aqui, tá vendo esse 2 aqui? Quando não tem índice, é 2. Tem um 2 aqui, só que ele não precisa ser escrito, mas ele tá aqui. Então, você pode cortar com esse 2 aqui, ó. Então, você pode fazer isso aqui, ó. Você pode cortar a raiz com o índice. Então, aqui sobrou o número 2. E esse 5 não pode ser cortado, não pode ser simplificado. Então, ele continua. Então, o número 2 saiu da raiz e o número 5 continuou na raiz. Tá bom? Então, essa é a sua resposta. A sua resposta é 2, raiz de 5. Não tem mais o que fazer. Tá? Então, a ideia é essa, beleza? Vamos fazer mais um aqui? Vamos fazer esse aqui, ó, do 160. Para ver se vocês processaram o que é para fazer. Então, a primeira coisa, nós vamos fatorar o 160. Aí, eu já deixei prontinho aqui. 160 dá para dividir por 2, que é 80. Dá para dividir por 2, que é 40. Dá para dividir por 2, que é 20. Dá para dividir por 2, que é 10. Dá por 2 de novo, que é 5. E por 5 dá 1. Então, veja que o número 2 apareceu 5 vezes. Significa que vai ser 2 elevado a 5. E o número 5, uma vez só. Então, nós vamos escrever isso aí, ó. Raiz de índice 5 vai ser 2 elevado a 5 vezes o número 5. Não foi isso que nós achamos lá? Beleza. Só que era para ficar aqui dentro, né? Ele foi. Ok? Agora, nós vamos separar, igual eu fiz aqui em cima, ó. Mas pode fazer novamente. Quem quer fazer direto, pode fazer direto, tá bom? Então, vai ser raiz de índice 5 de 2 elevado a 5 também. E agora, nós vamos escrever a raiz também de índice 5 e com o radicando 5. Beleza? Aqui vai dar pra gente simplificar, porque eles são iguais.
o seu expoente com o seu índice. Beleza? Você pode cortar. E esse aqui vai continuar, nós vamos apenas repetir. Então, o 2 saiu para fora e ficou o raiz quinta de 5. Beleza? Então, essa é a sua resposta. 2, raiz quinta de 5. Ah, professora, precisa escrever o vezes aqui? Não é obrigatório, tá? Porque automaticamente todo mundo já sabe que quando tem uma letra, aqui entre eles aqui é vezes. Eu até comentei lá com vocês, né? Que o vezes pode ou não escrever, não é obrigatório. Mas a gente sabe que é uma operação de vezes. Qualquer outra operação que for diferente de multiplicação, aí sim é necessário você escrever o sinal, né? Da operação, tá bom? Tranquilinho, galera? Beleza. Se ainda ficar com dúvida, mesmo esquema. Manda para representante que ela me passa depois as dúvidas. Agora, esse daqui, eu não sei se eu comentei em todas as salas, se eu fiz em todas as salas, mas eu lembro que acho que em uma sala eu fiz um tipo esse. Eu pedi para deixar o cálculo registrado, porque como é de marcar, eu não quero que você só marque. Eu quero que você deixe para mim como que você calculou. Então, veja bem, vamos escrever aqui. Quanto que vai dar isso? Quando for exercícios tipo assim, primeira coisa que você vai fazer, vamos resolver, você começa da direita para a esquerda. Então, você vai resolver primeiro a raiz de 16. Então, nós vamos escrever a raiz de 12 mais. Quanto é raiz de 16, galera? É 4. Ok? Beleza. Mais. Agora tem uma outra raiz. Tem a raiz de 20. E agora nós vamos resolver a raiz de 25. Qual que é a raiz de 25? 5. Então, por enquanto, tá assim. Ok? Então, eu resolvi da direita para a esquerda. Tá bom? Então, mantive o 12, mantive o sinal de mais e resolvi. Raiz de 16 deu 4. Repeti esse sinal de mais. Aí, agora também comecei, ó, da direita para a esquerda. Então, ó, repeti o 20, repeti esse sinal de mais e a raiz de 25 é 5. Beleza? Agora, nós vamos resolver. Agora tá bacana. Tá fácil demais. Vamos lá? Nós temos lá dentro dessa primeira raiz uma soma. Quanto que é 12 mais 4? 16. Ok? Mais, que é esse maisinho aqui. Agora nós temos uma outra raiz. E lá dentro tem o 20 mais 5, que deu 25. Agora você vai terminar. Raiz de 16, tanto, mais raiz de 25 e soma os resultados. Tranquilinho? Ok. Agora, esse aqui, você vai fazer a raiz quadrada dessa soma. Então, soma, coloca lá dentro da raiz e vê quanto que dá. Tranquilo? Essa é bem facinho, né? Aqui, nós temos, olha, várias raízes juntas. E aí, eu quero que você me diga quanto que vai dar a soma disso aqui. E aí, eu dei a dica, ó, comece pela raiz de 25. Ou seja, da direita para a esquerda. Sempre a gente começa assim, tá, galera? Começa como se fosse, de fora para dentro. Vai começando aqui da pontinha até chegar lá no finalzinho, tá bom? Então, eu vou fazer o primeiro, que aí o próximo vocês conseguem fazer, tá bom? Nós vamos começar aqui para vocês terem uma ideia de como que faz. Se eu disse para você começar do raiz de 25, significa que todos os que estiverem aqui você vai repetir, tá? É que nem expressão numérica. Até você chegar no seu objetivo, você vai repetindo. Então, vamos lá. Então, eu vou repetir o 140 mais. Dentro dessa mesma raiz, tá vendo? A raiz do 140, ela é grandona, ela engloba todo mundo. Então, vamos lá. Tem uma outra raiz, que é a raiz de 10 mais. Continua tendo uma outra raiz, que é o 31 mais. Agora, eu vou resolver.
Quanto que é raiz de 25? 5. Beleza. Agora, o nosso objetivo é resolver isso aqui, ó. 31 mais 5. Então, até chegar lá, eu repito. Então, vamos lá. 140 mais outra raiz, 10 mais. Quando eu vou resolvendo, galera, já não precisa escrever na raiz, tá? Mas aqui eu ainda vou escrever, porque eu vou escrever a soma. Eu não estou resolvendo quanto vai dar ainda. 31 mais 5, 36. Então, já consegui eliminar esse daqui, tá bom? Coloquei o resultado dele aqui, tá vendo? E agora, nós juntamos esse resultado. Agora, nós vamos resolver a raiz de 36. Até chegar lá, o que eu faço? Repete. Nossa. Ô, bênção. Vamos lá? Então, 140 mais raiz de 10 mais. Agora, eu vou resolver. Então, não precisa da raiz. Quanto que é raiz de 36? 6. Tranquilinho? Então, o nosso objetivo agora é fazer essa soma aqui, ó. Então, até eu chegar lá, eu repito. Deu um pane aqui. Então, vamos lá. Raiz de 140 mais. Tem uma raiz. E agora nós vamos juntar a soma, que deu 16. Então, agora nós vamos resolver a raiz de 16, tá bom? Então, eu faço 140 mais. Qual que é a raiz de 16? 4. Agora dá para você terminar, não dá? Você soma isso aqui e faz a raiz dessa soma. Tranquilinho? Então, não tem segredo. É só você fazer passo a passo, que não tem erro, galera. Não tem erro. Só fazer com cuidado, com atenção. Não tente querer atropelar o seu processo, porque aí pode dar errado, tá bom? Analogamente à número 8, você vai fazer a número 9, tá? O processo é o mesmo. Só que aqui coincidiu de ter uma subtração e uma subtração. Mas a ideia, gente, é a mesma. Mesma. Comece por aqui, igual eu dei a dica, até chegar no finalzinho, tá bom? Número 10. Ele pediu o quadrado de x. Ó, falou o seguinte. O quadrado de x é igual a 64. Então, a raiz cúbica de x é quanto? Então, veja que a gente tem dois desafios. Primeiro é descobrir quanto vale o x, para depois você calcular a raiz cúbica do x, tá bom? Então, vamos pensar. O quadrado de x é igual a 64. O que isso quer dizer? E quando você vem aqui, vamos lá. Vamos escrever tudo isso que ele está falando. Ai, assim que aparecer, né, galera? Assim que tudo aparecer, a gente faz. Eu acho que zicou. Agora voltou. Então, vamos lá. O quadrado de x que ele falou, né? Então, x elevado a 2, ele disse que é 64. Não é isso? Então, deixa eu aumentar aqui para vocês. Aí, nós temos que descobrir quanto vale x. Vamos conferir a pergunta aqui. Ah, isso mesmo. Aqui tá fácil, né, galera? Que número elevado a 2 que é 64? 8, beleza? Mas aí, explicando por que é 8, a gente pode usar a mesma ideia, ó. Se a potência, ó, qual que é o inverso da potência? É a radiciação. Lembra que no começo do vídeo eu falei que a potência e a radiciação são operações inversas, não é isso? Então, se eu quiser deixar o x sozinho, quando eu tirar esse 2 daqui, ele passa para o outro lado com a operação inversa. O inverso da potência é a raiz. Então, isso vai virar a raiz do 64.
expoente no primeiro membro vira raiz no segundo membro. Então, a gente sabe que raiz de 64 é 8. Beleza. Já descobrimos quanto é x, beleza? Agora, ele quer que você calcule a raiz cúbica desse número. Então, significa que você vai vir aqui. Agora, você vai fazer a raiz cúbica de 8. A gente já resolveu isso na sala, tem no caderno. O que você vai fazer? Vai fatorar o número 8. Que número vezes ele 3 vezes vai dar 8? Ele vezes ele de novo, que vai dar 8. Ou fatora o 8. O que é fatorar? Decompor em fatores primos, igual a gente fez aqui. Pega 8, dá para dividir por 2? Dá. Aí dá quanto? Aí continua dividindo, tá bom? Esse número que você achar aqui, você escreve na forma de potência, igual nós fizemos aqui em cima, tá bom? Fatora o número 8. Tranquilinho? Aí, de acordo com o que você achar, você vem aqui e marca a sua alternativa, tá bom? Deixe o seu cálculo registrado. Esse daqui perguntou qual que é o valor dessa expressão. Eu tenho uma dica para vocês. Esse número em decimal, escreve ele na forma de fração, que eu acho que facilita o seu trabalho. Então, vamos lá. Escrever um pouco mais para cá. Vai. Escrever aqui mesmo. Escrever bem no meio aqui. Ah, não quer ficar no meio não, gente. Então, deixa. Deleta. Então, vamos lá. Eu vou escrever esse número, só que agora em forma de fração para ficar mais fácil. Então, ó, mantém a raiz. Lembra, quando eu tenho um número decimal, você escreve em cima o número, vai virar uma fração, né? Em cima, você escreve o número por completo, que é o número 16. Esses zeros aqui não precisa escrever, tá bom? Então, ele é o número 16. Porque você escreve o número todo sem a vírgula, tá? Embaixo, a quantidade de casas após a vírgula será a quantidade de zeros, tá bom? Então, embaixo vai ter 1, 2, 3, 4 zeros, porque são 4 casas. Então, ó, tem que ter o número 1, tá? Porque é uma fração decimal. E como tem 4 casas, 1, 2, 3, 4. Então, esse número aqui, 0,0016, é a mesma coisa que 16 sobre 10.000, beleza? Isso aqui será dividido por essa outra raiz aqui, que eu também vou colocar ela na forma de fração, o seu radicando. Então, em cima é o número todo sem vírgula, então pode escrever apenas 64, não precisa do zero à esquerda. E embaixo é o 1 e vamos contar quantos zeros tem, quantas casas tem depois da vírgula. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, serão 6 zeros aqui embaixo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, veja aqui, daqui para cá, eu apenas representei de forma diferente. A gente ainda não resolveu nada. Só escreveu de uma forma para facilitar o nosso cálculo, tá bom? Agora, você vai pensar o seguinte. Quando você olha para essa fração, 16 sobre 10.000, é mais fácil você simplificar, tá? É mais fácil você simplificar esse número. Dividir em cima e embaixo pelo mesmo número. Se você testar aí na sua casa, vai dar para dividir em cima e embaixo por 16, tá bom? Então, aqui é possível a gente dividir por 16. Então, vou fazer aqui bem detalhado aqui para vocês. Eu vou dividir por 16. Embaixo também eu vou pegar o número 10.000. E também vou dividir por 16. Tá bom? Beleza.
Aí nós temos... Calma aí. Aí nós temos a nossa outra raiz. My God. Só um momento, galera. Aí. E nós vamos simplificar a nossa fração para facilitar também. Se você testar, dá também para você simplificar em cima e embaixo por 64, tá bom, galera? Esse número aqui, ó, ele é divisível ou ele é múltiplo de 64, tá bom? Então, você vai pegar o 64 e vai também dividir por 64. Lembra que simplificar só pode ser pelo mesmo número, em cima e embaixo. Deixa eu ver se eu coloquei os números certos aqui. E vou dividir também por 64, tá bom? Tranquilinho? Agora, galera, nós vamos escrever o resultado. Quanto que deu? Então, mantém a raiz. Em cima, 16 dividido por 16 é 1. 10.000 dividido por 16, eu já fiz aqui. Deu 625, tá? Agora, nós vamos fazer dividido pela outra raiz. Agora, nós vamos escrever o resultado. 64 dividido por 64 é 1. E aqui embaixo, dividido por 64, eu também já fiz. Vai dar 15.625, tá bom? Tranquilinho até aqui? Agora, nós vamos pensar o seguinte. Nós vamos resolver isso aqui. A raiz do de cima, lembra? Quando a gente tem uma fração dentro da raiz, o processo de resolver é raiz do de cima e raiz do de baixo. Raiz de 1 é 1. Então, o 1 continua. E raiz de 625 é 25. Se você testar aí na sua casa, 25 vezes 25 é 625. Tá bom? Isso aqui dividido pelo resultado disso aqui, ó. De novo, raiz do de cima e raiz do de baixo. Raiz de 1 é 1. E raiz de 15.625? Será que tem? Tem. É 125. Porque 125 vezes 125 é 15.625. Vamos até fazer aqui, ó. Viu? 15.625. Então, tá certinho. Beleza. Aí que são elas. Aqui nós vamos recapitular um conteúdo lá do nosso sexto ano e que vocês tanto amam. Divisão de duas frações. Qual que é a regrinha de dividir duas frações? Conserva a primeira, repete a primeira, né? E multiplica, então, ao invés de dividir, agora vai virar 1 vezes. Ou só um pontinho. Pelo inverso da segunda, então você vai inverter. Então, 125 vai ficar em cima e o número 1 vai ficar embaixo. Aqui você pode fazer direto, galera. Pode simplificar, ó, o 125 com o 25. Aqui nós vamos simplificar aqui, ó, tá? Porque quando é multiplicação de duas frações, ele permite você simplificar qualquer de cima com qualquer de baixo. Então, aqui, ó, nós vamos dividir por 25, correto? Sempre o maior número que você puder. E aqui nós vamos também dividir por 25. E agora nós vamos escrever o nosso resultado. Ó, a primeira, vou fazer bem passo a passo, mas, ó, a primeira ficou 1, embaixo, 25 dividido por 25 é 1, tá bom? Vezes a segunda. 125 dividido por 25 é quanto, galera? Quantas vezes o 25 cabe aqui? 5 vezes. Embaixo ficou 1. 1 vezes 5,
Em cima ficou 1 vezes 5, é 5. Embaixo ficou 1 vezes 1 é 1. Então, não precisa escrever 1 embaixo. Então, o seu resultado é 5. Se por um acaso você já tinha feito e conseguiu achar 5, ó, parabéns para você. E você que errou algum processo, conseguiu identificar onde você errou? Ou quem não tinha ideia do que fazer, viu que nem é tão difícil assim? É só fazer passo a passo, galera. Fazendo passo a passo, usando todas as propriedades que a gente já aprendeu até hoje, ó, não tem erro. Não tem erro. Você não pode ter preguiça de fazer, tá bom? Ok, então a 11 eu já fiz, né, para vocês, então deu a letra D. Mas deixem os cálculos lá para mim, tá bom? A número 12, eu também quero que você deixe o cálculo. Eu não escrevi aqui, mas tem que deixar o cálculo, tá bom? A número 12, galera, envolve aquele conceito de expoente negativo. Você vai lembrar que expoente negativo, o que que faz? Inverte a base. Então, 5 vai para cima, o 1 vai para baixo e você vai fazer 5 elevado a 2. Então, aqui, ó, você vai pensar o seguinte, ó. Ó, tô deixando tudo mastigado para vocês, né? Ô, professora boa, viu? Então, vamos lá. Se eu tenho que inverter a base, então o 5 vai para cima e o 1 vai para baixo. Precisa do 1 embaixo? Não precisa. Então, ficou apenas o 5 e continua sendo elevado a 2. Aqui, para a próxima, você vai fazer, ó, 1 elevado a 2. Então, ó, numerador ao quadrado é 1. E denominador ao quadrado. 5 ao quadrado é 25. Mais. Agora, vamos fazer aqui. Raiz cúbica de 27. Então, a ideia é você fazer, deixar o 3 aqui. E você vai fatorar o 27. Você vai pegar o 27 e fazer igual a gente fez aqui, ó. E fatorar ele, olha, ele já tá até pronto aqui, ó. O 27 fatorado é 3 elevado a 3. Então, você vai escrever isso aqui. Lembra que quando tem o menos, né? Você vai usar um parênteses e vai elevar 3. Por que que nós fizemos isso? Pra gente cortar isso aqui, ó. Igual nós fizemos nos outros lá, ó. Cortou. Beleza? Então, é o seguinte. Você vai resolver. Quanto que é 5 ao quadrado? 25. Mais 1 sobre 25. Mais... O que sobrou aqui? O menos 3. Tá bom? Que a gente cortou. Pessoal, não rola de cortar esse 25 com esse 25. Porque aqui, ó, é mais. Entre eles é mais. Aqui em cima era vezes, tá? Dava para simplificar assim. Aqui é a operação de mais, então não rola simplificar. O que você vai fazer? Tira esse parênteses, vai fazer jogo do sinal, mais vezes menos, então vai ficar menos. Então vai ficar 25 mais 1 sobre 25 menos 3. E depois o que você vai fazer? Ai, vocês adoram. MMC. Você vai fazer o MMC. Qual que é o MMC de todo mundo? 25. Porque vai ser, aqui embaixo do 25 tem 1. E aqui embaixo do número menos 3 também tem 1. Então, o MMC entre 1 e 25 é 25. Aí, o que você vai fazer? Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Divide pelo de baixo, que no caso aqui é 1, e multiplica pelo de cima. Depois, conserva o 25 embaixo e soma o seu numerador. Se der para simplificar, beleza. Se não der, deixa do jeito que tiver. Tá bom? Aí você vai ver se vai dar uma dessas respostas aqui, tá ok? A número 13, você vai fazer essas expressõezinhas aqui, com bastante cuidado. Resolver cada um, tá bom? Bonitinho, resolve aqui dentro primeiro. Vê quanto que dá e tira a raiz.
Então, esse aqui, ó, eu acho que é bem tranquilo. Aqui, fatora o 81, fatora o número 8 para você cortar o índices aqui com o que tiver lá dentro. Eu acho que esse aqui tá bem tranquilo, não tem erro. Vamos para 14. É a raiz quadrada da raiz quadrada de um número que ele não falou quem que é, falou que é igual a 3. Então, a primeira coisa, a gente vai ter que montar uma equaçãozinha, né? Se é raiz da raiz quadrada, isso significa que, fazer aqui, ó. Se é, vamos aqui. Ele falou que é a raiz da raiz quadrada. Então, é uma raiz dentro de uma outra raiz. De um número, não falou quem que é, então ele é x, y, z, o que você quiser. Falou que isso é igual a 3. Aí ele quer saber quem que é x. Primeira coisa, aqui nós vamos usar o que nós fizemos na número 1. Tira essas duas raízes e coloca uma só. Quando você quiser tirar a raiz, o que você vai fazer? Você não multiplica os índices? Então, ó, aqui o índice é 2. E aqui também o índice é 2, né? Então, vai ficar a raiz de índice 4. De x dá 3. Aí, o que você vai fazer? O que eu te ensinei aqui nas outras, ó. Se eu quero tirar a raiz e passar ela para o outro lado, ela vai para o outro lado fazendo o quê? Expoente, como expoente. Então, o x vai ficar sozinho, quem eu quero, o 3. E eu vou tirar essa raiz aqui com o índice 4. O inverso de raiz é expoente. Então, vai lá para o outro lado com o índice 4. Agora tá fácil. Você vai resolver isso aqui. Quanto que é 3 elevado a 4? É 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 de novo. Tá bom, galerinha? Então, eu acho que cumprimos aí o nosso objetivo, que é falar sobre cada uma das questões, que esse era o objetivo do vídeo, tá bom? Então é isso, pessoal. Eu espero que eu tenha esclarecido todas as dúvidas de vocês. Espero que vocês estejam estudando, fazendo o que eu estou propondo para vocês, para a gente tentar agilizar o nosso conteúdo. O objetivo é esse, de vocês usarem esse tempo para poder se dedicar também aos estudos. Estudem outras matérias também, galera, não só matemática. Procura na internet assuntos de português, de ciências, de história, de geografia. Vamos tentar ocupar a nossa mente, né, com aquilo que vai nos acrescentar, tá bom? Então, eu espero que vocês façam um trabalho com bastante capricho. Quando voltarmos, eu quero todos os trabalhos prontos que eu vou recolher, tá bom? E se ficou alguma dúvida, novamente, comunique o seu representante, ele vai me passar, e aí, se for uma dúvida pontual, eu respondo para a pessoa, ou no direct, em algum meio de comunicação. Mas se for muita gente, eu faço um novo vídeo, tá bom? Então, é isso, um beijo para todo mundo, fiquem com Deus e até breve.